Itaberá, pontualmente meio-dia, no ar mais um Diário News, aqui pelo Diário Música e diarioitaberá.com.br. Muita informação a partir de agora para você. Vamos falar de esporte, política, informações de Itaberá, do Brasil e do mundo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos nossos ouvintes internautas. É sempre um prazer estar aqui para fazer o Diário News. É assim que fala, ouvintes internautas? Se não fosse, seria agora. Internautas ouvintes? É. Ele foi essa pecada no companheiro dele agora, né? Bom, Rafael, como eu dizia ainda há pouco, antes da gente começar o jornal, vamos dar uma passadinha pelo mural de recados? Vamos, a galera aguarda isso sempre, né? Aliás, eu só quero adiantar o seguinte, eu vi um comentário aqui a respeito de professores, né? Eu queria achar isso aqui, ó. Aliás, depois você lê aqui, né? Ele pergunta aqui, o funcionário da Santa Casa que não perde o nosso Diário News, por que nós não fomos trabalhar na Nova Onda, né, Rafael? Se a gente tinha algum problema com o pessoal de lá, aí eu não vou falar o nome do pessoal porque eles não me autorizaram, mas tem lá no Diário de Recados, quem quiser ver, é só entrar, né, no www.diarioitaberá.com.br. Você fica sabendo quem são os nomes que o pessoal comentou lá. Olha, o primeiro nome eu não tenho problema nenhum, né? Que é o Everaldo, da Papelândia. Eu não ia falar, eu acabei falando, né? Não tenho problema nenhum. O outro eu também não quero aqui deixar a situação mais difícil do que já é, né? Vou deixar em aberto, cada um acha o que quer, pensa o que quer e age da forma que quer. Um advogado certa vez disse assim, Ricardo, as leis existem, você pode cumpri-las ou não cumpri-las, aí vai da sua consciência, só que em não cumpri-las você paga pelo não cumprimento das leis, né? Vamos dizer assim. Por que eu estou usando esse termo? Porque cada um é livre para achar o que quer, né? Pensar da maneira que quiser, fazer a coisa. Eu já disse aqui o que aconteceu com a Rádio Alternativa, não vou chover no molhado, também não vou ser saudosista, tem até um comentário ali falando de um lote que foi doado à Alternativa FM, de fato foi, né, não alternativa, porque a Alternativa nunca existiu legalmente, então não poderia receber, né? Existia o nome fantasia, Alternativa FM, mas era a Associação e Movimento Comunitário Beneficente Cultural Nova Itaberá, que era mantenedora, recebeu sim um lote através de doação da Prefeitura Municipal, através de lei, não cumpriu os prazos e esse lote foi devolvido à municipalidade. Essa é a verdade a respeito do lote. Então a associação não onerou e nem os políticos oneraram, né, que fizeram a doação na época, oneraram nenhuma parte, muito pelo contrário, hoje lá existe construído o grupo da terceira idade, né, no local onde era o lote que teria sido doado. Então, está bem explicadinho, né? Eu gosto, quando questionado, de explicar. Eu não respondo baixaria, né? Mas quando a questão é bem técnica, assim, é fácil de responder, né, Rafael? Agora a questão da contratação, Ricardo, é bom a gente dizer claramente que lá na Nova Onda não tem jornalismo, né? Por uma decisão do presidente. Não foi bem decisão dele, né, Rafael? Foi em conjunto com o segundo nome aí, que achou por bem não ter jornalismo a fim de não se comprometer. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Rafael, ou quente ou frio, morno vomitar-te-ei. Eu detesto pessoa que fica em cima do muro. Eu gosto de pessoas que sejam ou quente ou frio. Apesar dos ouvintes pedirem sempre, inclusive o esporte, né, que é muito comentado, né, nunca houve abertura realmente para a gente fazer. Bom, e eu quero deixar claro aqui o seguinte, eu não tenho nada contra ninguém da Nova Onda, muito pelo contrário. No início, eu sou muito sincero, Rafael, eu fiquei muito magoado, porque a Alternativa era uma emissora que se dedicava, inclusive, ao proprietário da Papelândia, a outros comerciantes locais, que se uniram, porque viram um momento difícil da Alternativa e montaram, por interesse pessoal, outra emissora. E isso eu não posso negar, fiquei sim muito chateado, né? Liguei inclusive para um deles, disse que da mesma forma que eles haviam denunciado, eu também os denunciaria, e o fiz da primeira vez, que é o que eu estou dizendo, ou quente ou frio, morno para mim não presta,
né? Então eu fiz da primeira vez, não fui só eu, foram várias pessoas, inclusive donos de outras emissoras o fizeram também. Já disse aqui, eu não achei moral, por exemplo, quando 2 vereadores, para se defender dos comentários que a gente fazia no jornal, fizeram a denúncia da rádio, que era de fato ilegal, que fique bem claro isso, né? Nós éramos voluntários na época, né, Rafael? E era de fato, então, a lei foi cumprida, fechou. E o mesmo aconteceu com a Nova Onda, por 1 e 2 vezes depois, né, Rafael? E agora, na segunda vez, eu quero deixar bem claro, nunca me envolvi nessa questão, fiquei muito à distância, fui bem claro, me afastei, fui embora para Sorocaba, depois de um período voltei para Itaberá, fiquei bem tranquilo, sou nascido e muito bem criado em Itaberá, sou nato de Itaberá, sou nato, tá? Então eu sou nascido e criado, amo e defendo essa terra, muito mais do que muita gente que parece que defende e ama muito mais por interesse próprio do que propriamente para desenvolvimento da sociedade. Muito mais, vou repetir, faz que defende muito mais, preste atenção, muito mais por interesse próprio, para ter favorecimento próprio, para ele só, não para a comunidade, para se aparecer. Não é o meu caso. Se amanhã o Cadu falar, Ricardo, vamos cortar o Diário News, vou continuar o meu trabalho de vendedor por aí da mesma forma, e se não for de vendedor de outro, sempre em Itaberá. Esse é o que eu queria falar a respeito de rádio, né, Rafael? O pessoal tem saudade da antiga alternativa mesmo, né, Ricardo? Pois é, mas eu também tenho, Rafael, só que é aquilo que eu falei, né? Infelizmente, a gente não conseguiu a legalidade da emissora, a Polícia Federal, junto com a Anatel, veio, legalmente, fechou e ponto final. Eu acho que cabe a nós aceitarmos a decisão da Justiça, que deve ser sempre soberana, a gente deve respeitar, e ponto final, Rafael. Devemos respeitar, mas nunca aceitar, né? Porque... eu não aceito por quê? Foi bom você tocar nesse assunto, Rafael. Eu não aceito porque a Rádio Alternativa, desde sua fundação, como eu já disse aqui pelo Padre Elcio, o Serginho, o William do IFAC, o João Antônio da Madeireira Falsarella, o Sebastião Falsarella, o saudoso Reinaldinho, que foi um dos primeiros a trabalhar na Rádio Alternativa FM, que ainda nem tinha nome, foi feito um concurso para decidir o nome da emissora, foram colocadas urnas na cidade, né? Tinha participação do Osni, do Beisola, do Joeli, do Coati, né? Tinha participação maciça do comércio local. Foi uma revolução a Rádio Alternativa dentro de Itaberá. Eu não aceito por isso, porque a emissora, desde o seu início, se prestou ao seu papel de rádio comunitária, abrindo os seus horários para todas as igrejas, todas as comunidades, Rafael. Não se dá o respeito, né, Ricardo, para quem busca legalidade realmente. Então, eles se comparam com todas as rádios piratas, né, que não tem o trabalho social. Pois é, eu já disse aqui, a gente fez a maior campanha do agasalho que Itaberá já viu, na época das enchentes, quanta roupa, cobertor, calçado, tudo, nesse material de primeira necessidade, nós arrecadamos, passamos depois por questões de manuseio, a questão técnica foi passado, se eu não me engano, ao pessoal do Centro Espírita, né, Rafael? Se não me falha a memória, ainda quando a gente estava no Jardim Espanha, tenho recortes de jornais, sabe, um trabalho que foi, bom, eu não vou também ficar falando aqui da Rádio Alternativa, a nossa época é Diário News, estamos dedicados ao nosso trabalho, só entrei no mérito que no mural de recado tinha lá a questão da pergunta, né, e eu torço muito hoje, como cidadão, para que Itaberá tenha uma emissora. Se for a Nova Onda, nós temos que apoiá-la, trabalhar em conjunto e que assim seja sempre, que Itaberá tenha esse canal de comunicação. Se for uma outra emissora, da mesma forma, esteja na mão de quem estiver. Eu sou contra, isso é questão particular, né? Que uma emissora comercial que já tem força suficiente para colocar o seu sinal dentro do município, se instale aqui para outros fins que não o de prestar serviço à comunidade, Rafael.
mesmo porque eu conheço o preço dessa outra emissora, da parte de divulgação, e sei, por tudo que já vivi e trabalhei com jornal impresso e com rádio em Itaberá, que aqui na parte comercial não temos estrutura comercial para que claro, eu não estou fazendo aqui defesa de ninguém sem me pedirem, né? Aí cada bolso de comerciante é que vai responder. Mas por tudo que eu vivi, eu acho que aqui Itaberá não tem estrutura financeira para comportar uma rádio comercial, mesmo porque ela está a 34 quilômetros de Itaberá, Rafael. Aliás, já foi feito um estudo pela Associação Comercial que diz isso também, cara. Pois é. Não há um aporte financeiro, né, no comércio. Pois é, e eu sei de mais estudos que foram feitos até para uma rádio educacional. A questão financeira é muito séria. Só comporta Itaberá uma rádio comunitária que receba apoio maciço do comércio e da sociedade, para que todos em conjunto façam uso do veículo de comunicação de massa, como é o rádio, em prol de toda a comunidade. É isso que tem que ser feito. Agora, se vierem, se instalarem aqui e seguirem, por exemplo, uma linha de rádio comunitária, com o preço não pode ser anunciante, né, Rafael? Não. Dando apoio, não, no caso da comercial pode, né? Sim. Com o preço da rádio comercial sendo como o valor dos apoios que tinham antes a rádio... Se adaptar, né? Se adaptar e tudo bem, né? Que seja também feito um trabalho assim, e se a gente perceber que assim o for, a gente vai até apoiar, né, Rafael? Com certeza. A gente não, que eu não apoio, uma vez que eu sou contra, eu já estou dizendo, ou quente ou frio, morno, tchau, fora. Então, para mim não serve. Se você recebesse um convite, eu fazendo uma pergunta agora de internauta do mural. Desculpe, qual o convite? Convite para trabalhar numa rádio comercial aqui no nosso município. Sinceramente, até teste já fui fazer lá, viu, Rafael? Inclusive passei no teste, fiquei aguardando, não fui chamado, né? Mas... sinceramente, hoje estou muito satisfeito aqui com o meu amigo Cadu, né? Em vez de falar para Itaberá, eu falo para o Brasil, para o mundo, né? O trabalho é valorizado, né? Não, estou tranquilo aqui. Em primeira instância, eu diria que não trabalharia, ia cumprir o meu papel como vendedor normalmente, Rafael. Claro. Mais um do funcionário da Santa Casa diz o seguinte: Ricardo, gostaria que você comentasse alguma coisa em relação aos professores da escola Leôncio que ficam na porta da escola fumando e dando mau exemplo para os nossos filhos que estudam lá. Tem uma filha que estuda e já reclamou que acha muito feio quem deveria nos dar exemplo ficar fumando na frente da escola pública. E também gostaria que você falasse um pouco das pessoas que procuram a Santa Casa, às vezes apenas para pegar uma receitinha de gripe, sendo que existem os PSFs em cada bairro. Aí acabam lotando a portaria do hospital e atrapalhando pessoas que realmente precisam de cuidados mais especiais. E justo essas pessoas acabam nos desacatando muitas das vezes na portaria, Rafael. Na verdade isso realmente tem que ser comentado, porque o que a gente vê são pessoas, tem uns que vão bater papo, né, no posto de saúde. Veja bem, o sistema de PSFs veio justamente para desafogar. O hospital, gente, é um serviço emergencial, né? Tiraram um cartaz que tinha lá, febre persistente por tantos dias, é necessário atendimento emergencial, corte, é necessário atendimento emergencial, fratura, necessário atendimento emergencial, né? Tinha lá assim, uma lista disso, né? Até, Rafael, veja bem o que eu vou explicar. Tudo na vida é mais barato e mais eficiente você fazer a prevenção. Tudo na vida. Isso vai desde a manutenção do seu carro até a manutenção do seu corpo. Para tudo é mais barato e mais eficiente fazer a prevenção. Pois bem, o trabalho que é feito através dos PSF são trabalhos preventivos, primeiro, com seus agentes de saúde que devem localizar os problemas, encaminhar os problemas aos PSFs, e nos PSFs o médico responsável deve decidir, né, se o problema deve ter um outro tipo de acompanhamento ou em Itaberá ou fora da cidade, seja Itapeva, Sorocaba e outras cidades,
Mas a pessoa deve, até tem um comentário ali dizendo que a pessoa precisa agendar para ficar doente, né? Está ali num comentário também do mural de recados. Eu acho muito importante a gente entender da seguinte forma: bairros como Engenheiro Maia e Turiba tem sim que ter pelo menos uma ambulância de plantão, tá? Pelo grande número de habitantes e por estar localizado numa região, essa é a minha opinião, não sei se existe ou não. Eu sei que na Turiba até pouco tempo atrás, ou tem ainda, tem nos dois lugares tem PSF, né, Rafael? O PSF, gente, serve justamente para isso, para a gente fazer uma prevenção de doença. É claro, a criança, o idoso, são pessoas que necessitam de cuidados, além de mais cuidados, às vezes de maneira emergencial, né? Tem que procurar o posto de saúde. Mas o mesmo médico que nós temos no hospital, um clínico geral, a gente tem distribuído nos PSFs. Então procure o PSF. Eu duvido que uma pessoa que não esteja bem e procure o PSF não seja atendido. Eu duvido. Agora, gente, o funcionário que está... Agora eu vou fazer a defesa dele, que ele está elogiando sempre nós, né, Rafael? Está sempre participando. Brincadeiras à parte, o funcionário que está ali, ele é uma peça da engrenagem. Ele não é responsável pela engrenagem. Ele é uma peça. Ali, aquela peça da engrenagem, que eu vou... a pessoa que fica ali na portaria, muitas das vezes ele acaba absorvendo os impactos que não são dele, né? Que o funcionário ali não tem condições de determinar o médico, principalmente o horário de atendimento da pessoa que chegou ali. Isso seja no PSF ou no hospital. Muitas das vezes até eu mesmo já fiquei bravo por ter que ficar esperando às vezes por 1 hora ali, sentado no banquinho do hospital. E quem não ficou, né, Rafael? Imagina só. Mas pasmem, no particular as pessoas ficam até 2 horas e não reclamam sentado no sofá. Olha para você ver, Rafael. Eles pagam, esperam até 2 horas e não reclamam. Olha que interessante. Né? Então, o certo, gente, na verdade, é ter o bom senso. Essa é a palavra, bom senso. Né? Não estou aqui defendendo as nossas autoridades, que devem sim constantemente estar correndo atrás de melhorias e médicos e melhorar o atendimento e medicamento, e a secretaria tem por obrigação de estar sempre lutando por isso. Eu estou dizendo com relação aos atendentes, ao pessoal da portaria. Não é verdade? A eles cabe o serviço de fazer as fichas, anotar ali todos os dados corretamente e enviá-los para dentro, lá primeiro para triagem e depois da triagem para o médico. Ponto final. É esse o trabalho do atendente ali na frente. Ele não é médico, não é enfermeiro, ele não é socorrista e tampouco tem autoridade sobre qualquer enfermeira ou médico, Rafael. Eu tenho passado lá sempre, Ricardo, eu não tenho que reclamar deles, não. Realmente fazem um belo trabalho. Então, não, o que eu estou dizendo, Rafael, é que a gente não pode pressionar o atendente ali da portaria, achando que ele tem o poder para resolver o... Agora, a gente tem que fazer a seguinte... A Santa Casa, a ABI, que é uma instituição, na verdade, é uma associação, precisa... E aí eu não sei como, nem se é possível, buscar, e não sei se isso já é feito, fazer treinamento de atendimento ao público doente. Buscar alternativa para que essas pessoas sejam treinadas. Por quê? Porque quem chega ali doente, numa situação de emergência, psicologicamente já está fragilizado, está debilitado. E isso, Rafael, acaba gerando um transtorno ali para a pessoa, que ela, muitas das vezes, sentado ali, se sente desprezado por estar doente e não conseguir que ninguém lhe atenda rápido, né? Então, eu acho que a Santa Casa, a Secretaria de Saúde, deveria investir nisso, num melhor preparo
psicológico, mental, para os seus funcionários poderem atender melhor as pessoas que ali vão, Rafael. Realmente você tem razão, o treinamento é essencial, né, Ricardo? A pessoa saber como lidar com cada problema, né? Porque são muitos os problemas que as pessoas levam lá. Bom, eu acho que eu não estou aqui nem para defender e nem para atacar. Nós estamos tentando, na verdade, fazer uma meia-culpa aqui, Rafael, porque a gente, quando precisa de serviço de saúde, não é por brinquedo, né? Não. Quando você vai procurar um médico, principalmente no pronto-socorro, alguma coisa está errada. Não é verdade? Falo por mim. Eu não vou lá no hospital para olhar na cara do Coquinho, da Patrícia, ou do Aguinaldo, ou do Paçoca, que é o Júnior, né? Eu não vou lá para olhar para eles, ou para a Zeneide. Eu vou lá porque eu preciso, não é verdade? E eles estão lá para atender, volto a afirmar, eles estão ali, faz a fichinha, o seu nome do pai, nome da mãe, endereço, data de nascimento, papá, a pessoa responsável assina, ele encaminha para dentro, terminou ali o serviço dele, do atendente. Claro que não custa você ser simpático, sorrir, isso faz parte do ser humano. E receber o treinamento vai fazer com que o serviço deles fique mais fácil, Rafael. O que a gente sente falta é de médico especialista também, né, Ricardo? Em algumas áreas. Mas aí já não é com o atendente, né, Rafael? Não, só um parente. Aí é com quem? Com o prefeito e com os vereadores? São parentes que eu gostaria de colocar aqui, né, porque... Parente seu ou meu? Parentes, sim. Realmente é importante a vinda de outros médicos, né, se houvesse possibilidade, médicos especialistas em várias doenças. Né? O que eu vejo, Rafael, assim, no município pequeno, e a gente tem contato quase que constante com as pessoas responsáveis por isso, é que, na verdade, um município pequeno como o nosso tem dificuldade de trazer profissionais gabaritar. Não que os que estão aqui não sejam, gente, não é isso. Mas os que estão aqui são, sim, capacitados e até por isso estão trabalhando, né? Mas é difícil o médico aceitar vir trabalhar numa cidade pequena, viu, Rafael? Às vezes ele está olhando de uma outra forma profissional, buscando voos mais altos, e isso acaba trazendo dificuldade para se contratar, viu, Rafael? Eu digo isso porque eu sinto falta, por exemplo, de conversar com o meu médico, né? Que é em Sorocaba, eu vou de 2 em 2 meses simplesmente, então... E não é sempre que a gente está bem, né, Ricardo? Então é aquela distância que atrapalha um pouco o tratamento. Bom, nós falamos da Santa Casa, falamos do atendimento, e qualquer reclamação, www.diarioitaberá.com.br, a gente faz o comentário aqui. Ponto 2 do funcionário da Santa Casa, que ele deixou ali, né? De professor que fuma na porta da escola. Bom, gente... com certeza o anônimo aqui, que eu não sei se é professor ou defensor dos professores, é o seguinte, que a educação deve vir de casa, que na escola eles vão para estudar conteúdos curriculares. Concordo numa parte, né? Tá certo, a escola não é responsável diretamente pela educação, mas tem sim obrigação em educar bem as crianças, principalmente civicamente, que é o que a gente disse aqui no jornal, não me lembro o dia dessa semana. Agora, vamos de novo usar uma palavra muito interessante, bom senso. Nós temos que ter bom senso sempre. Nesse caso, os professores que fumam têm que ter bom senso. Eles estão, numa escola onde temos crianças e adolescentes, em fase de formação, não só educacional, mas também psicológica. E quem é que não sabe que o cigarro é uma droga? Todo mundo sabe, principalmente um professor que estuda muitos e muitos anos vários assuntos e sabe que aquilo faz muito mal. Gente, a gente não quer, por exemplo, que a escola proíba o professor de fumar. Isso é uma questão pessoal dele. Hoje o cerco aos fumantes vem se fechando. É proibido fumar em locais públicos. Bares, lanchonetes, igrejas, escolas, enfim, ambientes sociais fechados, é proibido fumar.
É proibido fumar em ônibus, é proibido fumar em avião, é proibido... Enfim, o cerco está se fechando. Cabe aí, por parte dos professores, o bom senso. Eu estou numa escola pública. E cabe à escola também providenciar um local onde os professores possam fumar, né? Eu tenho vontade de usar um outro termo aqui, mas por respeito à educação aos professores, eu não vou usá-lo, né? Eles disponibilizar um ambiente para os professores fumar, onde os alunos não tenham visão nem acesso a essa visão, né, Rafael? Ah, mas está fumando. Gente, bom senso. Vamos procurar um outro lugar, porque as crianças não podem e não devem ter contato com o cigarro em hipótese nenhuma. Isso vale para o bebê, para a mãe que está grávida, vale para o jovem, vale para o adolescente, principalmente na escola, né, gente? Aí eu vou usar a palavra bom senso. Vamos ter bom senso para que a gente possa atender a todo mundo, né, Rafael? Mas o que a gente vê é as crianças cada vez mais cedo começando a fumar e não aprendem na escola, não, aprendem em casa. Aí sim, Rafael, é uma questão muito grave. Porque quem deveria defender os filhos acaba, na verdade, incentivando. Isso não é legal, mesmo porque é uma droga que causa dependência e que causa câncer de pulmão, câncer de boca, câncer no fígado, no coração, causa infarto, deformação de feto. Olha, se for pra gente pegar os malefícios do cigarro, vai pelo menos 2 Diário News só pra gente falar dos malefícios, dos defeitos do cigarro, né, Rafael? Quanto ao nosso amigo, é importante que ele participe das reuniões das escolas e dê a sua opinião também, né, Ricardo? Eu acho que aí cabe até a questão, nós temos nas escolas os conselhos escolares, né? Com certeza. Conselho de escola, cabe até uma participação do conselho de escola nessa questão. Todas as escolas têm, e os pais devem sim cobrar dos professores esse bom senso quanto... E olha, gente, não sou... problema de quem fuma, tá? Eu sou contra o cigarro. Problema de quem fuma. Se um professor que recebe tanta informação, é tão estudado, quer fumar, o problema é dele, em primeiro lugar. Só que ele tem sim que passar que esse produto que ele está consumindo é altamente tóxico, é uma droga, causa dependência e muitos outros males. Agora, 12:28, nós vamos rapidinho para propaganda e voltamos já já, Rafael. www.diarioitaberá.com.br, o maior jornal de Itaberá, conteúdo de qualidade, a notícia em tempo real. Você está procurando um profissional qualificado para cuidar dos seus dentes? Ou médico conceituado? Apresentamos a HCMO, a clínica que ama cuidar de você. Doutora Fabrícia Lula Haidar, cirurgiã dentista, cirurgia oral, dentística restauradora, endodontia, odompediatria, periodontia, tratamento estético, clareamento a laser, tratamento odontológico para pacientes oncológicos. E Dr. Mazen Ezati Haidar, médico especialista em prevenção, diagnóstico, tratamento, clínico geral. HCMO, a clínica que ama cuidar de você. Rua Santos Dumont, número 295, no centro de Itapeva. Telefones 3521-3707 e 3521-3583. Clínica HCMO. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo. Qualidade de som incomparável. Quer notícias em tempo real? Acesse o maior portal de Itapeva, www.diarioitapeva.com.br e se surpreenda.
Restaurante Lanchonete Alameda, o lugar aconchegante para você e sua família, com higiene garantida, comida caseira, cardápios variados, lanches, salgados, sucos e atenção, toda quinta-feira virada paulista. Aceitamos todos os cartões de crédito. Restaurante Lanchonete Alameda, Rua Benjamin Constant, número 165, no Jardim Ferrari, em Itapeva. Telefone 3521-5894. Restaurante Lanchonete Alameda. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo. Qualidade de som incomparável. Eita, bem, meio-dia e 30, ou meio-dia e meio. Meio-dia e meia ou meio-dia e meio, Rafael? Meio-dia e meia hora. Ah, isso você aprendeu com Sebastião Falsarella? Não, né? Pode ser na escola, né? O Sebastião, que era bem técnico assim, né, Rafael? É bem técnico assim, né? Olha, gente, quero falar para você o seguinte do diarioitaberá.com.br. Lá você pode, além de deixar o seu recado no mural de recados, a sua foto no mural de fotos, comprar, vender, anunciar. Você pode também participar das enquetes. E nós temos lá uma enquete em qual hipótese abaixo você votaria na próxima eleição para prefeito, né, Rafael? São vários os nomes, né, e vários os resultados também. A gente como parceiro aqui do Diário Itaberá, olha, gente, na enquete você pode votar quantas vezes você quiser. Que fique bem claro isso, segundo o nosso o proprietário aqui, o nosso diretor, Cadu, Carlos Eduardo Cardoso? Não, é Wagner, né? Carlos Eduardo Wagner. É que Wagner, lembra, Osni Wagner Cardoso, daí ligou o Wagner ao Cardoso, bagunçou um pouquinho o cérebro do Ricardo Rodrigues, que já não é muito certo. E na enquete você pode votar várias vezes, porém só é computado um voto por vez. Então se você entrar lá, às vezes vê, poxa, mas fulano lá tem tantos por cento, né? Gente, isso é participação popular. Você pode entrar, votar, pedir para os seus amigos votarem. Isso é uma enquete para que todos participem. Se vai ser dessa forma ou não vai ser, só as eleições vão dizer, né? Então entre lá, participe você também das enquetes. Está lá em qual hipótese abaixo você votaria nas próximas eleições para prefeito. E tem lá a enquete então para você participar. Rafael, agora são meio-dia e 32, nós vamos falar um pouquinho já falamos hoje de política, de saúde, de educação. Vamos falar um pouquinho de esporte agora, Rafael? Você não gosta? Não, nem um pouquinho. Bom, o esporte é querido por todos, né? Vamos lá então começar com a equipe do Santos Futebol Clube, que continua sem técnico, Rafael. Vamos ao hino do Santos então. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano, hein, Rafael? Do ano passado? O Santos de Pelé, o Santos de Neymar, convocado para a seleção brasileira, o Santos de muita história, o Santos da Vila Belmiro, o Santos do coração de muitos itaberaenses, né? Inclusive do Raul, do Serginho, do Dedé, de muitos outros santos, do Paulo Cardoso, do Jamil, nosso amigo Jamil lá da Câmara Municipal, do... quem mais, Rafael? Do Alex, do prefeito. Olha, rapaz, o pessoal do Santos aí tá prefeito santista, presidente da Câmara santista. Olha, coisa tá ficando feia, Rafael, pro seu lado, hein? A nossa torcida continua sendo maior ainda. Essa questão de maior aí, né, Rafael, né?
Vamos comentar a seleção brasileira depois, Ricardo. Vamos. Só a respeito do Santos, o Ney Franco frustrou os planos do Peixe e avisa que vai permanecer na seleção brasileira, Rafael. É uma ótima decisão dele, eu creio eu. Tá meio devagar a coisa aqui, Rafael. Não sei se aí tá mais rápido. Vamos ver aqui. Da equipe do Santos na seleção brasileira, a gente tem. Tá mais rápido aqui. Tá mais rápido aí? Então eu vou colocar só o. Pode ir puxando aí as matérias, Rafael. Eu tô no Santos aqui ainda. Oficial, o Ney Franco permanece na seleção brasileira sub-20, né? Ele fez um belíssimo trabalho no Sul-Americano, então decidiu permanecer lá e não ir para a equipe do Santos, Ricardo. No Santos ainda o Maicon Leite, né? Está à disposição para enfrentar o Oeste. Já o Elano, gripado, pode ser um desfalque do Santos, né, no jogo contra o Oeste. Já a gente vai passar. Eu acho que até já posso, enquanto você abre alguma matéria do Santos aí, Rafael, a gente vai passar. Eu vou dar uma olhada aqui na tabela para que a gente possa ir falando quando é que as equipes vão entrar em campo, se hoje, sexta-feira, ou se amanhã, sábado, né, Rafael? Porque na verdade essa rodada foi adiantada devido ao carnaval, né? Com a decisão do Ney Franco, Ricardo, o presidente santista Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, que via um comandante como mais indicado para o cargo, terá de procurar outro nome. E o Marcelo Bielsa, que dirigiu o Chile na Copa do Mundo da África, é um dos cotados. Pois é, e como eu havia dito, né, o Santos vai entrar em campo dia 5, portanto amanhã, sábado, em Oeste, no campo dos Amaros, Rafael. O Santos poderá ficar sem o Elano, então, que será um desfalque sentido, já que ele é o artilheiro do campeonato, né? Matérias agora do tricampeão mundial São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande. Rafael quase chora quando ouve o hino do São Paulo, né, Rafael? De raiva. Esse Rafael. O São Paulo que vai entrar em campo amanhã, também sábado, contra o São Caetano no Anacleto Campanella. Rafael, mais informações de São Paulo? Uma boa notícia para a torcida do Corinthians aqui. O Lucas não vai jogar contra o Corinthians, já que ele foi convocado para a seleção brasileira. Pois é, Rafael. Eu acho que o São Paulo perde muito com a saída do Lucas, viu? Mais do que o Neymar perde com a saída mais do que o Santos perde com a saída do Neymar, viu? O Neymar não vive um bom momento. O Lucas é mais jogador que o Neymar, falar pra você, em grande realidade. Eu não sei se ele é mais jogador que o Neymar, mas que a fase dele é melhor, isso sem dúvida, né, Rafael? E a Taça das Bolinhas, São Paulo perde na justiça e Flamengo cobra. O Flamengo quer que o São Paulo cumpra a decisão proferida, né, pelo juiz da 50ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Né, Rio de Janeiro, né? Com relação ao destino da Taça das Bolinhas. Né, e daí o juiz de São Paulo acaba dando o ganho ao São Paulo. É uma brincadeira, mas... Bom, ainda sobre o Lucas, que lamenta a ausência no Clássico, mas admite preferência por seleção. À espera do treino da tarde de ontem, quinta-feira, do São Paulo, Lucas estava em seu quarto no CT da Barra Funda, acompanhando atentamente a convocação da seleção brasileira, quando recebeu a grande notícia que sonhava, uma chance de Mano Menezes. Apesar da oportunidade da equipe verde e amarela no jogo contra o Corinthians, o meia vibrou pelo passo inédito na carreira, Rafael. É merecido, é um grande jogador, se ele vai fazer um grande sucesso, né? E após 3 dias ausente, o Rogério Ceni volta treinado pelo São Paulo. O goleiro deve estar pronto para o duelo deste sábado contra o São Caetano, Ricardo. Eu entrei bem aqui Estou com duas matérias atendendo aqui, Rafael. Eu repito, o São Paulo entra em campo amanhã também, sábado, às 18h30. O jogo será no Anacleto Campanella. O jogo da TV deve ser Linense e Corinthians, que jogam no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, Rafael. Olha só. É o único jogo das 4 da tarde amanhã, viu, Rafa? Além do Alex Silva e do Miranda, Rivaldo, Fernandinho e Carlinhos não vão enfrentar o São Caetano, Ricardo. Isso na equipe do São Paulo Futebol Clube. Bom,
São 12h39. O São Paulo, na verdade, deixa eu até ver aqui qual a colocação do São Paulo também, Rafael, para que a gente possa... O São Paulo, na verdade, vamos pegar aqui bem rapidinho. A gente falou do Santos, está falando agora de São Paulo. O São Paulo que é o 4º colocado, o Santos que é o 5º colocado no Campeonato Paulista, viu, Rafael? São Paulo também não está tão mal assim, né, Rafael? Não, na questão de pontos, eles estão bem próximas das equipes, né? Como disse até o pragmático Tite, né? Como fala calmo, né? Dá até um desespero de assistir a entrevista dele, Rafael. Interessante o discurso dele, é o português que ele usa também. Daqui pra frente é que a coisa vai realmente... Tu tens que estar preparado. Pois é. E o São Paulo, será que ele devolve atrás das bolinhas, Rafael? Ele devolve, né? A respeito do Clube dos 13, nenhuma novidade ainda, né, Rafael? Nenhuma novidade. Se encerra dia 12 ou 13 de março, se eu não me engano, dia 19, né? É a última data para a questão da transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2012, 2013 e 2014, Rafael. Verdade, ainda está em discussão, né? Vamos falar do Palmeiras agora, Ricardo? Que vença o melhor e que venha o Palmeiras, então, para que a gente possa falar um pouquinho. Tem no Palmeiras aqui? Tem, achei aqui, ó. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Tá bom, né, o Rafael se arrepia inteiro quando ouve o hino do Palmeiras, viu? O Palmeiras, que joga também no sábado às 18h30, recebe a equipe do Santo André no Pacaembu, visando aí a volta ao topo da tabela, Rafael. Com 4 gols, Michael Jackson, o Adriano Michael Jackson iguala recorde, Ricardo. Há 11 anos o jogador palmeirense não marcava 4 gols em uma mesma partida. Quem foi o último? Eu não sabia aqui. E o Filipão disse que se ele marcasse 3 gols, ele dançaria um passo do Michael Jackson, Ricardo, mas se esquivou e disse que ele me falou 3, mas ele marcou 4. Pois é, ele foi inteligente. Ele disse que se marcasse 3, o cara marcou 4, ele passa a vez. Ele não está de todo errado. Palmeiras, que é o 3º colocado no Campeonato Paulista, tem 21 pontos em 10 jogos, sendo 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já marcou 13 gols, sofreu 4, tem um saldo de 9, Rafael. O último jogador que marcou 4 gols foi o Euler, Ricardo. A vitória do Palmeiras foi 6-2 sobre o Fluminense, pelo torneio de São Paulo de 2000. Já faz um tempinho, né, Rafael? O Euler não era acostumado a marcar muitos gols, foi um acidente. Pois é, e o Palmeiras também marcou um jogo contra o São Bernardo, marcou o jogo dele contra o São Bernardo para o Canindé. O Valdívia, ainda sobre a polêmica do jogo, Rafael, você está lendo um site ou outro, o Valdívia prolonga a polêmica. Não tenho medo do Alex Silva, disse ele, Rafael. Válido pela 10ª rodada do Paulistão, o clássico entre São Paulo e Palmeiras continua repercutindo, mesmo depois dos confrontos do meio da semana da Libertadores da América e na Copa do Brasil. O meia Valdívia e o zagueiro Alex Silva continuam com troca de farpas registrada a partir do apito final no estádio do Morumbi. Pois é, Rafael, o Valdívia é corajoso, diz que não tem, com ele não tem não, ele enfrenta, não tem problema nenhum, viu, Rafael? Porque na bola ele está bem, Ricardo, ele tem demonstrado realmente uma evolução muito grande, inclusive relembrando o Valdívia do ano de 2008, né, que foi campeão pelo Palmeiras. A frase dele foi o seguinte: não teria motivos para não encontrá-lo, se ele tem, aí é problema dele, eu sou um jogador que fala pouco em campo, quando a partida acaba, você deve ficar quieto. Caso ocorra um encontro na rua, não vou ter medo do Alex. Não sou bandido, ladrão, ele também não é, não tem problema nenhum, afirmou o meia do Palmeiras. Na visão de Valdívia, Alex Silva deveria concentrar sua energia para justificar a expulsão diante do Palmeiras. Irritado com uma possível simulação de falta, o defensor levantou
levou, né, o cartão vermelho por empurrar o atacante Adriano Michael Jackson. Eu estou bem com a minha torcida, ele é que precisa dar explicações, cutucou o chileno, Rafael. Ainda no Palmeiras, o Kleber vai desfalcar o Palmeiras contra o Santo André. O atacante passou por um exame de ressonância magnética na tarde de ontem e vai desfalcar o Verdão então no sábado contra o Santo André. Ele deixou o primeiro tempo do jogo contra o Comercial com dores na região posterior da coxa direita, cara. Um desfalque sentido também, né? Um grande matador. O Kleber, na verdade, vai carregar o piano pro Michael Jackson, no caso que não chegou nenhum outro atacante pro Palmeiras até ontem, que era o último dia de inscrição no Campeonato Paulista. Ele vai carregar o piano e o menino vai fazer os gols, porque gols o menino aparentemente sabe fazer, né, Rafael? Foi muito bem no Bahia, né, na segunda divisão. Está mostrando também que é um grande jogador na primeira. Ainda no Palmeiras, mas agora misturando com o Flamengo e Palmeiras jogam antes e estreiam na segunda fase no dia 16. Flamengo e Palmeiras serão os primeiros clubes de tradição a entrar em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Na tabela divulgada ontem, quinta-feira, pela CBF, o trio atuará pela competição já no dia 16 de março, enquanto equipes como São Paulo, Vasco e Botafogo jogarão no dia 30 e o Atlético Mineiro no dia 31. O Verdão será um dos times que terão menor intervalo entre uma partida e outra. Como não eliminou o Comercial no primeiro duelo, no Piauí, enfrentou o adversário na última quarta-feira e já no dia 16 estará em Minas Gerais para encarar o Uberaba. Se necessário um segundo duelo, ele já está marcado para 29 de março, uma terça-feira no Pacaembu, Rafael. Lembrando que essa fase ainda existe, né? A eliminação do primeiro jogo, caso vença lá, né, em Uberaba por 2 gols de diferença. Agora é hora de quem, Rafael? Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Chega! Que isso? É muito hino do Corinthians. Meu Deus, como você gosta do hino do Corinthians. Agora chegou um tal de baunilha aqui no Corinthians, cara. Pois é, menino, Bonilha, né? Você tá de piada, né, Rafael? É uma piadinha. Porra, né? Baunilha. Então vai lá, Rafael. Ele veio de onde, Rafael? Ele veio do Paulista, mas está machucado. Pense bem, está recuperando de uma cirurgia. Ah, já chegou machucado? Que tal? É só no Corinthians que isso acontece. Eles me contratam um menino de 19 anos, pode ter futuro, óbvio, alguém deve ter visto ele jogando, mas contrata um menino com 19 anos já está machucado, Rafael. É verdade, confesso que eu nunca vi esse. O Corinthians, que é vice-líder do Campeonato Paulista, com 22 pontos ganhos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, marcou 20 gols, sofreu 5, tem um saldo de 15. O Corinthians, que entra em campo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, também no sábado, já disse aqui, a partir das 16 horas em Lins, para enfrentar a equipe do Linense, Rafael. O Linense, qual a posição do Linense no campeonato? Pois é, Rafael, a posição do Linense eu vou falar agora aqui para você. O Linense ocupa a 18ª colocação, com 6 pontos ganhos em 10 jogos, sendo uma vitória, 3 empates e 6 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 21. Tem um saldo de -9, Rafael. Péssima campanha, realmente vai ser um jogo dificílimo para o Corinthians. Não entendi. Péssima campanha do Linense vai ser um jogo difícil para o Corinthians. Por isso mesmo, quando as equipes são péssimas, o Corinthians... Pro antepenúltimo? Você tá de brincadeira, Rafael. Você está ficando muito corintiano, você está passando a medida, Rafael. O Chicão volta aos treinos, Jorge Henrique e Alessandro são poupados. Retorno do zagueiro ao time deve acontecer no dia 13 contra o Mirassol, Ricardo. Pois é, ainda no Corinthians, como o Dentinho ficou órfão, né, com a saída do Ronaldo, o Liedson adotou o órfão. Com 7 gols em 5 jogos disputados pelo Corinthians, o atacante Liedson começou a suprir a ausência de Ronaldo também fora de campo. O herdeiro da camisa 9 se tornou um dos jogadores mais próximos de Dentinho, que havia se acostumado a brincar bastante com o fenômeno nos últimos 2 anos.
Quando o Ronaldo saiu, acabei ficando órfão. Sempre o chamei de pai, recordou Dentinho. Agora já temos o Liedson, que é uma excelente pessoa, meu companheiro de quarto. Peguei intimidade para zoar com ele nas concentrações. O Ronaldo faz falta, mas o Liedson entrou no ritmo da bagunça, Rafael. Meu Deus. E o Dentinho não vai ser vendido, não? Vai ficar o resto da vida no Corinthians, Rafael? Por enquanto ainda não tem possibilidade. Né? Tô achando que ele não tem a proposta, viu, Rafael? Ele já teve algumas, né? Agora realmente faz tempo que não aparece. Faz uns 3 anos que não aparece proposta dele, viu, Rafael? O bichinho tá ruimzinho mesmo, viu, Rafa? Tá fraco, viu, Rafael? Mas com um gol bonito no último jogo só, né? Fazia uns 6 meses que ele não fazia um gol, Rafael. Vamos falar da seleção, Ricardo? Não, antes ainda eu tô falando do Corinthians, você não seja mal educado, Rafael. Falta pouco tempo. Né? Faltando aí 10 minutos ainda para 1 da tarde, ainda bem rapidinho aqui do Corinthians, né? Astro de cinema, para isso ele serve, né? Ele teve uma participação, o Dentinho, com a Débora Seco, ele fez um dos contratantes dos serviços da Bruna Surfistinha, Rafael. Mal acompanhado, Dentinho. Amigo de Lulinha, que se desvencilhou do português olhanense, Dentinho gostaria de jogar novamente ao lado do meia no Corinthians. Diz ele, a gente se falou hoje, que era quinta-feira, ontem, né? Queria que ele voltasse para cá, pois é meu parceiro de concentração, Rafael. Deixa o Lulinha tranquilo onde ele está, né? Pois é, eu sinceramente gostaria também de ver o Lulinha no Corinthians, viu, Rafael? Pra gente ver se ele dava resultado. Eu creio que a torcida não dá esse sabor a ele, né, Ricardo? Não dá a chance dele se mostrar realmente. Campeão da internet. De acordo com a pesquisa da empresa Monitoramento MITI Inteligência, o Corinthians foi o clube brasileiro mais lembrado em redes sociais da internet durante o período entre 11 e 15 de fevereiro. Foram computados 112.206 citações de times na Série A. Mais de 25 mil apenas da equipe alvinegra, à frente de Flamengo com cerca de 13 mil. Vasco, Palmeiras, Botafogo, Santos, Grêmio e São Paulo, entre outros, de todas as menções ao timão, 40% referiam-se a Ronaldo, que acabara de anunciar a aposentadoria, Rafael. O que foi que isso acrescentou no nosso dia? Chovendo molhado, né? Pois é. Eu fui fazer uma crítica e ele achou o jeito de elogiar, o Cadu. Você tá ficando muito passado o limite de corintiano, Rafael. Até eu como corintiano já tô ficando chateado com a situação, viu, Rafael? Os corintianos são todos passados, você sabe disso. Não, eu não, né? Eu fui fazer uma crítica e você achou um elogio na crítica. É passado o limite esse menino. Vai lá, a seleção brasileira, o nome dos convocados para nós, Rafael? Vamos lá, a seleção brasileira que joga, né, no próximo dia 27 de março no Emirates Stadium em Londres, né? Brasil contra a Escócia, Ricardo. Você tem o nome dos convocados aí, Rafael? Temos o goleiro, o Júlio César da Internacional de Milão, Jefferson do Botafogo e Vitor do Grêmio. Laterais, André Santos do Fenerbahçe da Turquia, o Daniel Alves, o Michael da Inter e o Marcelo do Real Madrid. Temos os zagueiros também, o Davi Luiz do Chelsea, o Luizão do Benfica, o Lúcio da Inter e o Thiago Silva do Milan. Meias, Lucas, Elano, Elias, Henrique, Jadson, não sei o que esse Jadson está fazendo aqui. Lucas do São Paulo, né, o Ramires do Chelsea, o Sandro do Tottenham. Esses são os meias, só tem volante na meia, Ricardo. É bem a cara do Mano Menezes, né? Além do Renato Augusto, ainda outro volante. Os atacantes Neymar, Alexandre Pato, Nilmar e Jonas. Jonas foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Pois é, por que não quando ele estava jogando no Grêmio não foi convocado, Rafael? Porque é política, né? Pois é, estranho, o jogador precisa ir para o exterior para ser convocado? Agora foi para o Valência e foi convocado. Também eu esperava a convocação, já que o time está recheado de volante. Para você ver, Ricardo. Esperava a convocação do Ralf ontem, que é, na minha opinião, o melhor volante do futebol brasileiro hoje. Joga muito mais que Henrique, que Jadson, que Lucas. Que o Lucas? O Lucas do... O outro Lucas. Para você ver que de armador só tem o Lucas. Que é o jogador de São Paulo, né, Rafael? Mas essa questão da seleção brasileira, o Mano Menezes deve tomar cuidado. Que já são 2 derrotas, uma para a Argentina e uma para a França,
2 derrotas de 1-0, na verdade, mas isso acaba fazendo diferença, né, Rafael? Verdade, a última vez que a gente viu volantes tantos assim foi no tempo do Dunga, né? Pois é, e 9 dos 11 jogadores que estiveram como titular na Copa do Mundo foram convocados ontem pelo Mano Menezes, viu, Rafael? Verdade. Então é uma coisa bem... Bom, ele pode ser problema do Mano Menezes, né? A gente tem que torcer para o Brasil se dar bem, como eu torci para a seleção brasileira do Dunga. Não acho que ele estava tão fora assim dos parâmetros internacionais, porque vejamos e convenhamos, ele venceu a Copa América, chegou invicto, venceu as Copas das Confederações. Então o currículo da equipe do Dunga era realmente, credenciava realmente o Brasil a ser um dos protagonistas a chegar na final, né, um dos principais protagonistas para chegar na final, e infelizmente não chegou. Não é culpa só do como é que chama lá o cavalo lá, o Felipe Melo, que é um bom jogador, né? Na verdade, faltou de última hora ele abrir mão, por exemplo, do Gilberto, que era do Cruzeiro. Né? Esse foi o ponto, eu colocaria o Ganso lá, né? Exatamente. Mesmo porque ele teria outras opções para colocar na lateral esquerda, ele levou o Gilberto para o meio campo. Com a possibilidade de jogar na lateral esquerda, Rafael. Realmente o erro dele foi isso. Exatamente. Eu acho que o único erro grave que ele cometeu foi justamente isso. Porque num jogo aquele como a Holanda, por exemplo, se ele podia ter entrado com Paulo Henrique e Ganso, né? Na verdade, o peso na balança seria Ganso e Neymar, né, Ricardo? Que o povo brasileiro... Mas na questão do Neymar, no lugar de quem, Rafael? No lugar de qualquer um. Você estava criticando o Neymar agora mesmo? Não, mas naquele momento ele estava muito bem, né? Então tá bom, Rafael. Agora faltando 4 minutos para 1 da tarde, nós estamos encerrando, né, o nosso Diário News dessa sexta-feira, prometendo voltar na segunda-feira de Carnaval. Antes, previsão do tempo para Itaberá que nós ficamos devendo. Previsão, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 16 graus, máxima de 24. Sabadão de Carnaval, mínima de 17, máxima de 26 graus. Sol com algumas nuvens, mas não chove. E no domingo, máxima de 28, mínima de 16, também não chove, Rafael. Será que sou eu que estou com frio hoje? Alegria do pessoal, né, que vai para a praia, vai procurar. Gente, essa questão de ir para a praia, procurar aí os recantos onde tem muita água, vamos tomar cuidado, principalmente você pai, você mãe, vamos abrir os olhos aí antes dos filhos saírem, porque bebida e água não combinam de forma alguma. E vamos fazer um carnaval feliz, alegre, mas sem prejuízos para as pessoas, né, Rafael? Hoje tem uns pessoal que vai para os retiros também, né? Que sejam bem aproveitados. Exatamente, que esses, né, possam aproveitar lá os retiros, né? E o pessoal que vai ficar também para ir no carnaval, né? Vamos, a gente está fazendo, vai chegando recado assim, que bonitinho. Então, Rafael, falando do carnaval, se beber, não dirija. Vamos ler a marchinha do rapaz aqui, Rafael? Vamos lá, no mural de recados. Marchinha. Tem uma marchinha de carnaval lá. Não é uma marcinha, é uma marchinha, né, Rafael? Onde que está aqui? Recados mais antigos, né? Vamos lá. Faltando 2 minutos para 1 da tarde. Vamos só ler. Agora está meio devagar aqui, mas é uma marchinha muito interessante, né, Rafael? Que está no diário, no mural de recados. Diz assim: marchinha para o carnaval. Ela entrou hoje de manhã, à noite, né? Eu mato quem não colocar o nome, RG e CPF aqui embaixo. Eu mato quem não coloca nome, RG e CPF aqui embaixo. Legal a marchinha dele, né, Rafa? O meu amigo do outro lado, você não sabe o quanto tá enrolado. Ó, Rafael. Que chique. Parabéns, bem criativo. Parabéns pra você pela interpretação. Dá pra colocar o nome, CPF e RG no seu também?
Ó. Faltando 1 minuto para 1 da tarde, gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço, fiquem todos com Deus e até segunda em mais uma edição do nosso Diário News, Rafael. Um ótimo carnaval.